Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa última aula do nosso curso EAD de Princípios Básicos de Projetos Elétricos. Essa aqui é a nossa aula número 8 do nosso curso e ela tem como objetivo determinar a seção dos condutores e dos dispositivos de proteção para a nossa aula. Então, a gente vai conseguir terminar aquela nossa planta e terminar o preenchimento daquele nosso quadro de acordo com o que a gente viu na aula anterior, que foi determinar a seção dos condutores e, através disso, determinar os condutores, os eletrodutos e os dispositivos de proteção adequados. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer esse nosso preenchimento. Então, para esse preenchimento, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que quando a gente está preenchendo isso, a gente tem que se basear de tudo que a gente viu até agora da norma. Primeira coisa foi, quando eu estou determinando os cabos, quando eu estou determinando o tamanho dos condutores, tem que lembrar que existem dois métodos básicos que devem ser respeitados. O primeiro método é o método da seção mínima, que diz que, por razões mecânicas, segundo 5410, os circuitos de iluminação e os de força têm que respeitar, respectivamente, 1,5 e 2,5 mm², caso os cabos sejam de cobre. Então, iluminação e força tem que sempre partir desse ponto. Eu nunca posso ligar um circuito de iluminação com tamanho menor do que 1,5 e eu nunca posso ligar um circuito de tomada com menor do que 2,5. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai dar. A partir dessa nossa condição existente, a gente parte para a próxima condição, que leva em consideração a capacidade de condução dos nossos condutores. Em que essa capacidade se baseia? Ela se baseia no efeito Joule e no aquecimento dos condutores. Então, a partir disso, vários elementos foram feitos, vários estudos foram feitos e criou essa tabela que a gente viu na aula passada. Onde de um lado nós temos a seção nominal e do outro o método de instalação, que no nosso caso é o B1, coluna de 2. Então a gente tem que observar, cada seção mínima associada, a gente vai ter uma quantidade de corrente que ele vai exportar. Por que eu só marquei essa área? Porque para o nosso circuito, no mínimo é 1,5. Então a gente vai partir de 1,5 para baixo. Então 1,5, 2,5, 4, 6, 10 e 16. A gente sempre vai se basear com esses cabos, lembrando que a gente tem que sempre usar, para determinar os condutores, a condição da seção mínima e a condição da capacidade de condução. Em que basicamente eu vou me pegar para determinar esse valor? A minha corrente corrigida, que calculou na aula passada. Que, para quem não lembra, é a corrente nominal do circuito dividido pelo nosso fator de correção, seria de agrupamento e de temperatura. Quando de temperatura a gente está considerando 1, porque a gente está trabalhando com as temperaturas padrão. Então, aqui nós temos o nosso quadro, tenta observar. Aqui está a parte da minha corrente corrigida, que a gente vai se basear. E a próxima coluna a ser preenchida é a coluna da seção dos condutores. A gente vai se basear tanto pelo método da seção mínima, como pelo método da capacidade de condução de corrente de cada um dos cabos. Então, por exemplo, se eu olho aqui no meu circuito 1, eu tenho uma corrente corrigida de 261, eu tenho que pegar um cabo que suporta uma corrente maior do que 261. Como é que vai ficar esse cálculo? Vai ficar assim. Qual é a corrente corrigida do circuito 1? A gente viu lá no slide que é 2,61 ampere. Beleza. Agora, a gente vai olhar na nossa tabela e ver qual cabo consegue suportar mais que 2,61 ampere. O cabo de 1,5, que é o cabo mínimo que a gente tem que partir, suporta 17,5 ampere. Sendo assim, como 17,5 é maior do que 2,61, o que a gente vai ter? Que para o nosso circuito 1, o cabo de 1,5 consegue satisfazer todas as nossas condições, tanto da seção mínima quanto da capacidade de corrente. Então, para o circuito 1, nós vamos ter um cabo de 1,5, que é sempre o valor mínimo que eu vou trabalhar para circuitos de iluminação. 1,82. Então, o que a gente vai basear? Já que é 1,82, a gente vai olhar 1,82. Qual é o valor mínimo que eu tenho que me partir? Eu sempre vou partir para o nosso circuito do valor mínimo de 1,5. 1,5 suporta até 17,5 ampere. Como 17,5 é maior do que o valor da minha corrente corrigida, então 1,5 é o condutor específico do meu circuito 2, já que ele vai conseguir respeitar as duas condições. Circuito 3 é o circuito de TUG. Qual a corrente corrigida do circuito de TUG? 5,68 ampere.
O TUG, o valor mínimo que ele tem que trabalhar é 2,5. Então agora a gente não vai mais olhar para a tabela do e-mail. Vamos olhar para os elementos que estão referentes ao 2,5. A gente lembrar do método da seção mínima, o que é que vai ter? Cabo de 2,5 suporta até 24 amperes. Ou seja, 24 amperes é maior do que o 5,68. Sendo assim, o cabo de 2,5 é um cabo suficiente para conduzir a corrente do meu circuito 3. Circuito 4, raciocínio idêntico. Corrente corrigida, 10,80. Quando eu olho para a minha tabela, 2,5 consegue suportar até 24 amperes. Se ele suporta 24 amperes, como 24 é maior que 10,80, logo, o meu circuito 4 vai ter um cabo de 2,5. Circuito 5, vamos lá. Corrente do circuito 5, 3,41. Já que é 3,41, como ele é tomada, sempre parto do 2,5. 2,5 com 24. Como 24 é maior que 3,41, então o nosso cabo para o circuito 5 será um cabo de 2,5. Circuito 6, que é TUI, então também vai partir de 2,5. Corrente corrigida é 9,09. Se eu olhar para a minha tabela, a gente vai ver que o cabo 2,5 suporta 24. 24 é maior que 9,09, cabo de 2,5 do circuito 6. Circuito 7 a gente vai mudar uma coisa. Circuito 7, sua corrente corrigida é 22,73 amperes. Então, como ela é tomada, eu vou basear no cabo de 2,5, que suporta até 24. Então, o de 2,5, ele daria conta desse nosso circuito. Porém, eu achei o 24 muito próximo do 22,73. Então, eu decidi escolher um número acima. Qual número acima? O de 4 milímetros. Podia ter usado o 2,5, só que eu achei que o 4 daria uma segurança maior para o nosso cálculo de juntores, que a gente vai ver mais lá na frente. Sendo assim, o circuito 7, que tem maior potência, maior corrente, vai ter uma seção do condutor maior. Nesse caso, é único, vai ser um condutor de 4 milímetros. Então, depois a gente baseia isso para determinar os condutores, a gente vai ter que usar uma tabela semelhante para conseguir determinar qual vai ser os nossos eletrodutos. Como a gente baseia nisso? O eletroduto a gente não faz por circuito, a gente faz sempre por trecho. Então, nesse meu trecho aí, com o fio fase e um retorno, por exemplo, eu tenho que determinar qual vai ser o tamanho do eletroduto naquele trecho, mesmo que seja no circuito específico. Se outro trecho for o mesmo circuito, eu tenho que fazer esse cálculo de novo. Então, por eletroduto, os cálculos são maiores, porque eu tenho que analisar trecho a trecho. Sempre prestando atenção em que? A quantidade de cabos e ao tamanho que esses cabos têm para estar dentro desse eletroduto. Lembrando que tem que facilitar a sua passagem. Então, quando a gente olhar para essa tabela, o que a gente tem que ter em mente? Nessa tabela, a gente tem, de um lado, a seção nominal dos nossos cabos, do outro, o número de condutores em cada eletroduto e no meio, o tamanho do nominal dos eletrodutos. Então, aí nós temos todas as seções nominais e nessa outra linha, a quantidade de condutores que eu vou ter em cada trecho do meu eletroduto. Uno as duas informações e determino qual vai ser o tamanho nominal dos eletrodutos. Um exemplo, nesse eletroduto, suponhamos que nós tenhamos um fio fase e um fio neutro. Além disso, em outro circuito, no mesmo eletroduto, teremos um fio fase, um fio neutro e um fio de proteção aterramento. O fio fase neutro é um circuito de iluminação, eu determinei que ele é um cabo de 1,5. Então, são dois condutores de 1,5. No de tomada, serão 3 condutores de 2,5. São os dois valores mínimos. Então, para o nosso eletroduto, vamos basear sempre no maior valor de condutores, que é o cabo de 2,5. Então, vou lá na minha linha 2,5 e vou agora contar quantos condutores eu tenho dentro do meu eletroduto. Se a gente observar, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 condutores. Olha na minha linha, onde é que eu tenho 5 condutores? Aí. Onde as duas informações se tocam, eu tenho que, para esse trecho hipotético, o meu eletroduto terá que ser um eletroduto de 20 milímetros. Então, esse eletroduto será capaz de conseguir passar com tranquilidade esses 5 cabos que eu determinei. 2 de 1,5 e 3 de 2,5. Então, a gente tem que fazer isso para cada trecho da nossa planta, independente de quão grande ela seja. Por que só marquei essas 3 linhas? Porque no nosso projeto só tem cabo de 1,5, 2,5 e 4. Então, os outros não faz sentido a gente ficar analisando. Por quê? Não vão ter esses outros condutores passando pela nossa planta. Somente desses 3 valores. Então, a gente vai mostrar agora o quê? Vamos dar uma olhada em um exemplo
e verificar como é que eu fiz a escolha para esse parte específica da nossa planta. Então, se a gente olhar nessa planta aí, eu vou dividir essa nossa planta em 4 trechos de eletrodutos. Primeiro trecho com tomadas TUI, segundo com TUGs, terceiro iluminação em TUI, quarto só iluminação. E, dependendo do tamanho desses cabos, eu vou olhar na tabela e determinar qual tem que ser o eletroduto que suporte essas minhas condições. Então vamos lá. Primeiro trecho. A gente observar aí, ó, é um trecho que tem 2 condutores do circuito 1. O circuito 1 é o circuito de iluminação. Se ele é um circuito de iluminação, o que é que vai dar para mim? Iluminação, o cabo é de 1,5. Já que o cabo é de 1,5, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aquela nossa tabela, que eu mostrei agora, e determinar como é que vai ficar. Então vamos lá. Cabo de 1,5, 2 condutores. Para esse trecho, o eletroduto tem que ser um eletroduto de 16 milímetros. Simples assim. Próximos trechos. Então agora para o trecho das TUGs, lá embaixo. O que a gente vai observar? TUGs, circuitos 3 e 4, a dimensão desses condutores é de 2,5 milímetro quadrado. Então vamos lá, 2,5. Se a gente contar, quantos condutores existem? 6. Então 2,5 com 6 condutores. Vamos lá na nossa tabela, linha do 2,5, coluna do 6. Para esse trecho, o eletroduto tem seu eletroduto de 20 milímetros. Vamos continuar. O que a gente tem que olhar agora? Os próximos 2 trechos. O próximo trecho, ó, é o trecho do circuito 7, que é o circuito da TUI do chuveiro. Se vocês lembrarem, para esse caso, eu coloquei um cabo de 4 milímetros. Cabo de 4 milímetros com 3 condutores dentro. O que é que eu tenho que fazer? Abro a minha tabela, vou na linha do 4 e na coluna do 3. Me deu o eletroduto de 16 milímetros. E agora, para finalizar, o outro trecho. Aí eu tenho 2 dimensões diferentes, uma de 1,5 e uma de 4. Qual é que eu olho? Eu sempre vou olhar para o eletroduto, para os cabos de maior espessura. Nesse caso, o cabo de 4. Quantos condutores eu tenho dentro desses eletrodutos? 5. 2 do circuito 1 e 3 do circuito 7. Sendo assim, vou na minha tabela 4, 5 para esse trecho, é o eletroduto de 20 milímetros. Então, essa é a forma que a gente tem que usar para calcular os nossos eletrodutos. Depois de calcular tudo isso, a gente entra na parte penúltima da nossa planta, nosso preenchimento do nosso quadro, que é dimensionar os dispositivos de proteção. Cada circuito ele tem que ter um dispositivo de proteção associado a ele. Esse dispositivo tem que proteger contra sobrecorrente e curto-circuito. O que é que a norma fala sobre dispositivos de proteção contra sobrecorrente? Ela fala o seguinte, que eles são capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes nas condições normais de operação do circuito, assim como conduzir, estabelecer e interromper automaticamente correntes em condições anormais, limitando a ocorrência dessa falha em módulo e tempo. Ou seja, eles têm que atuar de forma rápida e precisa, evitando que as correntes de curto-circuito ou de sobrecarga afetem a nossa instalação. Quais são os principais tipos? Disjuntores, fusíveis e relés. No quadro aí da casa de vocês, é bem comum, quando vocês abram, vocês identifiquem os disjuntores ou os disjuntores residuais, que são chamados de DR. Esse é o exemplo mais básico de um disjuntor monofásico. O fio fase entra pela parte superior e sai, e essa alavanca é responsável por você interromper o circuito manualmente ou automaticamente, caso ele detecte o valor anormal da sua corrente. E assim como os condutores, ele também se baseia na nossa corrente corrigida. Todo circuito tem que ser protegido por um elemento desse, se for monofásico, ou desse, se for trifásico. Diferença. O elemento trifásico, ele vai possuir entrada para 3 fases. 1, 2 e 3. Essas fases entram e saem do outro lado. Esse disjuntor especificamente é um disjuntor maior, um disjuntor consegue suportar até 100 A, mas tudo baseado pela sua corrente. Essa é a parte interior do disjuntor, que ele possui tanto dispositivo para disparar magneticamente quanto termicamente. Termicamente é pela dilatação dos metais e o magnético é pela atuação de uma bobina. Então, o dispositivo magnético é contra curto-circuito, o dispositivo térmico é contra elementos de sobrecarga, evitando que hajam danos
aos elementos, às pessoas e os animais. Então, o que são esses disjuntores? O que a gente baseia nele? Eles são dispositivos que garantem a manobra, pode ser individual, e a proteção contra correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito. Sobrecarga, aquecimento, e curto-circuito, aumento abrupto de uma corrente. O que a gente tem que permitir? Manobra, proteção, seccionamento, proteger a fiação e proteger a fiação contra dispositivos térmicos e contra os curtos-circuitos. O que é que diz a 5410 quando a gente está falando desses dispositivos? Que, conforme ela, todos os dispositivos eles devem ser previstos para interromper toda a corrente de sobrecarga nos condutores antes que essa possa provocar um aquecimento prejudicial à isolação, às ligações, aos terminais ou às vizinhanças das linhas. Então, eu não posso permitir que haja um superaquecimento causado pelo efeito Joule, que é a principal causa dos incêndios provenientes de curtos-circuitos. Então, eu tenho que projetar o disjuntor de modo que ele consiga proteger e esteja sempre entre a corrente corrigida e a capacidade dos condutores. Ou seja, quando eu estou determinando a corrente do disjuntor, ele tem que respeitar essa desigualdade. Esse N é a corrente nominal do elemento de proteção que eu vou utilizar. Ela tem que ser maior do que a corrente corrigida e ela tem que ser menor do que a capacidade de corrente que os condutores conseguem suportar. Os termos dos elementos significam I' é a corrente corrigida, IN é a corrente nominal do disjuntor, N, quantidade de condutores por fase, IC, a capacidade de condução do cabo, FCA, o fator de agrupamento, e FCT, o fator de temperatura. Então, essas são os valores de grandezas. A gente não precisa decorar esses valores. Só para entender que a gente vai usar isso para preencher essa tabela. O preenchimento dessa tabela. A gente vai resolver uma conta e colocar esses valores naquela desigualdade. Essa conta vai se basear no fator de agrupamento, na corrente corrigida e na seção dos condutores. O cálculo do circuito 1. Essa é a expressão que a gente tinha. IZ igual a N, IC, FCA e FCT. Então, a gente tem que observar. N é o número de condutores por fase, que é 1. IC é a capacidade de condução do cabo, que é a dependência do 1,5, 2,5 e 4. E os outros fatores são os fatores que a gente viu anteriormente. Então, para o circuito 1, o que a gente vai ter? 1. Capacidade de condução, 17,5 A, que a gente viu anteriormente. Fator de agrupamento desse circuito, 0,8. E a temperatura é 1, que a gente não utilizou. Sendo assim, o IZ para esse circuito é 14 A. Ou seja, o meu disjuntor ele tem que ser maior do que a corrente corrigida e menor do que os valores que a gente calculou. Para o circuito 1, a corrente corrigida é 2,61 e o IZ é 14. Logo, o disjuntor tem que estar entre 2,61 e 14, um total de 10 A. Qualquer valor comercial entre essas duas faixas pode ser utilizado. Para o circuito 2, como o cabo é o mesmo, esse 17,5 se repete e essa equação vai dar o mesmo valor, 14 A. Então, para o circuito 2, o nosso disjuntor tem que estar entre 1,82 e 14. Nesse caso, também vou utilizar o disjuntor de 10 A. Para o circuito 3, o que é que mudou agora? O fator de agrupamento é o mesmo, porém agora a gente tem outra seção dos condutores. Sendo assim, o nosso IC não é mais 17,5, agora é 24, que é a capacidade de condução de corrente que esse cabo de 2,5 tem. Resolvendo essa minha equação, o que é que eu vou ter? IZ 19,2. Então, o meu IN vai ter que ser algo maior que 5,68 e menor que 19,2, totalizando 10 A para o circuito 3. Circuito 4, a conta vai ser idêntica do circuito 3, porque é o mesmo cabo e o mesmo fator de agrupamento. Então, o IZ deu 19,2. Então, o disjuntor tem que ser maior que 10,8 e menor que 19,2. Sendo assim, o disjuntor do circuito 4 é um disjuntor de 12 A, acima do 10,8. Circuito 5, raciocínio idêntico aos circuitos 3 e 4. O IN vai estar entre 3,41 e 19,2. Sendo assim, o IN deu 10 A. Circuito 6, parecido. O que é que muda? Como o circuito 6 está num eletroduto exclusivo, seu fator de agrupamento é 1. Então, essa conta vai dar 24. Então, o disjuntor vai ter que estar entre 9,09 e 24. Então, para o circuito 6, eu coloquei 12, que é um valor um pouco acima da corrente corrigida. E para o circuito 7, o que é que a gente tem? Como o cabo é de 4, o valor agora não é mais 24. Agora o valor é 32, que foi o valor que a gente viu naquelas tabelas anteriores. Sendo assim, o IZ é 25,6. Ou seja, meu disjuntor tem que estar entre esses dois valores, 22,73 e 25,6. No meu caso, eu escolhi o valor de
25. Então, com isso, a gente termina o dimensionamento dos 7 disjuntores. Então, cada circuito sempre tem que ter um disjuntor exclusivo associado a ele, que seja capaz de desativar todo aquele circuito quando necessário. Então, o que a gente fez aqui? A gente determinou a seção dos condutores, de acordo com a corrente corrigida, e o disjuntor nominal também de acordo com a corrente corrigida. Então, cada elemento vai trazendo a próxima coluna a ser preenchida na tabela. O que é que falta agora? A distribuição das fases, que só ocorre se o circuito, por acaso, tem uma alimentação trifásica. Ou seja, se essa residência tivesse uma alimentação trifásica, quando ela recebe essa alimentação, toda residência assim vai receber uma fase A, B ou C, RST, U, V, W. Então, o que é que a norma pede? A norma pede que, nesses casos, o projetista tente equilibrar as fases. O que é que significa isso? Em cada uma das fases, ele liga uma quantidade semelhante de potência. Então, você vai olhar lá nos seus circuitos, a potência que esses circuitos têm, e cada potência dessa, você vai ligando a uma fase diferente. De modo que essas potências que estão sendo marcadas fiquem equilibradas nas 3 fases. Ou seja, as fases possuem potências semelhantes e correntes semelhantes. O que é que eu fiz? Para a fase C, eu liguei os circuitos 1, 2, 4 e 5, para tentar equilibrar isso. Para a fase B, os circuitos 3 e 6. E para a fase A, os circuitos 7. Fazendo isso, eu tentei deixar as 3 fases com a quantidade semelhante de potência, o que me dá uma quantidade semelhante de corrente, que é o que vai importar aqui para o dimensionamento desses condutores. Então, isso é se o circuito for trifásico. Caso não, monofásico, você não faz essa parte que eu mostrei agora. Pessoal, então aqui eu queria só falar algumas considerações finais. Acabou aqui o nosso curso. A gente conseguiu ver de forma resumida, de forma tranquila, os principais passos na elaboração de um projeto elétrico, desde a sua concepção, até o preenchimento da tabela, até a realização de toda a sua planta baixa, com determinação dos condutores, eletrodutos, dispositivos de proteção e divisão das fases. O que ficou faltando? O que é que falta? Pode ficar para uma próxima etapa, um próximo curso que talvez eu lance. A parte do memorial descritivo e a determinação dos documentos, que é uma parte um pouco mais teórica, não tem toda essa parte prática que eu mostrei, mas, mesmo assim, eu vou lançar essa segunda parte do curso. Isso aqui foi mais para mostrar a vocês que essa parte do projeto elétrico não é difícil. Você, lendo a norma, você faz relativos cálculos simples, consegue determinar tudo que ela pede. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio até aqui, a contribuição de vocês, a participação, e quaisquer dúvidas, lembre-se de entrar em contato comigo. Resolva as atividades que a gente colocou na plataforma. Tentem realizar tudo isso que a gente fez aqui naquela planta de vocês. Então, interessante que vocês nessa planta consigam terminar a determinação dos condutores, dos disjuntores, e façam essa divisão das fases, que nos próximos cursos a gente vai fazer essa parte mais teórica, que é a determinação do memorial descritivo, lista de materiais e o orçamento da nossa planta. Então, um abraço para todo mundo e tchau!